Olá, meus queridos, paz, shalom a todos, que o Senhor abençoe você nesta manhã. E eu queria trazer uma mensagem, mais um estudo da palavra para você, muito importante, e que diz respeito aos dias em que nós estamos vivendo, tá bom? Eu acho que todos nós precisamos compreender aí, e eu peço a vocês, desde já, compartilhem este vídeo, meditem nos textos que é passado a vocês, e não só no texto puramente, mas pesquisem, vão a fundo, porque é um tempo em que nós temos, nesse tempo que nós temos hoje, de meditar mais na palavra de Deus, orar mais, para nós estarmos prontos, preparados, cheios do conhecimento e da graça. Vamos lá, Daniel capítulo 8, né? A visão sobre um carneiro e um bode. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elam, e vi que estava junto ao rio Lai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Irmãos, estamos falando sobre 2 tipos de impérios, tá bom? O primeiro do carneiro, eu queria falar para vocês, eu vou fazer uma comparação entre os 2 impérios. Primeiro, os 2 animais, né, o carneiro e o bode. O carneiro fala sobre carneirinhos, né, sobre as ovelhas. É um animal extremamente manso, dócil. Ele precisa ser conduzido, liderado. E o que mais, né, que é interessante, ele não é adaptável a qualquer ambiente, tá bom? Eles não se adaptam a qualquer ambiente. Já o bode, sim, ele se adapta a ambientes extremos, com climas extremos, e tudo mais. Ele é um ser menos obediente do que o carneiro, ele é menos submisso e ele é mais adaptável, tá bom? E ele é um animal selvagem, ele é mais de fúria, entendeu? Isso é muito interessante você mostrar os 2 povos, uma comparação um com o outro, e você vai entendendo aos poucos. Mas a Média e a Pérsia, ele tinha algo especial nesse reino, nesse império, que era a liberdade. As próprias escrituras fala que eles davam amarradas para todos, tomavam os poderes. Só que uma das coisas que você vai ver na história é que eles davam liberdade aos povos. As pessoas tinham liberdade religiosa, liberdade de ir e vir. Cada um podia adorar o seu próprio Deus, ir para a sua religião, morar no seu estado, reconstruir a sua cidade. A liberdade era dada aos povos, a liberdade de culto, a liberdade de negócios, tudo. A Média Pérsia tinha uma liberdade total. Ao contrário, nós vemos o Império Helênico, que é o bode, o helênico, que é de Alexandre o Grande. Quando ele derruba essa liberdade, ele vem sem tocar o chão, ou seja, ele vem pelo ar, é um animal que vem andando pelo ar, tá bom? E ele, ao derrubar a Média Pérsia, durante o período helênico de Alexandre o Grande, e também depois com seus 4 generais, eles têm uma política, ele que foi, claro, ele foi um aluno de Aristóteles, e eles queriam impor às nações a cultura helênica. Tanto que até os dias de hoje nós vivemos ainda sob muita influência da cultura greco-romana, tanto da Grécia como de Roma. E o helenismo, que era a adoração aos vários deuses, as mitologias, os conceitos, e enraizar isso. Eles queriam que as nações abandonassem suas religiões
Eles invadiam as terras, queriam que as nações abandonassem suas crenças e culturas e fosse imposta ali então a adoração aos deuses helênicos da Grécia. Você vê isso quando surge Antíoco Epifânio, né, que ele invade Jerusalém, ele sacrifica um porco dentro do templo, ele coloca uma estátua do deus Zeus lá dentro, ele faz a maior perversão da história. Depois os macabeus, né, os judeus macabinos, expulsam eles de lá de forma milagrosa, que é o que dá origem à história de Hanukkah. Mas você vai ver uma divergência, uma simples comparação entre os dois povos que nós estamos vendo aí e entre os dois impérios. E ao mesmo tempo nós estamos vendo isso nos dias de hoje. As liberdades das pessoas estão sendo atacadas. Nós estamos vendo empresas de tecnologia com uma força e um poder tão grande, implacável no mundo, que agora está proibindo e apagando canais conservadores, e eles vão calar pessoas. Muito em breve vocês vão ver pessoas que falam a palavra de Deus, que apregoam conceitos bíblicos, eles vão querer excluir de suas plataformas. Nós estamos vendo, só que agora, primeiro na tecnologia, primeiro é de meio digitais, daqui a pouco vai ser físico, mas tudo do mesmo jeito. Nós vivíamos uma certa liberdade, liberdade religiosa, liberdade de ir e vir, de entrar e sair nos lugares, mas isso tem mudado. Tem mudado e aos poucos nós estamos vendo uma transição na história. E nós temos que ser o quê? Ouvir a voz do Senhor. Nós, queridos, para o tempo que eles estão querendo implementar na Terra, onde vai ser a tecnologia, a inteligência artificial dominando. Agora saiu uma matéria aí, tá? O próprio Globo trata sobre isso. Esqueça o 5G. As empresas agora e os países vão disputar pela tecnologia 6G. Até 2030 elas vão estar sendo comercializadas para as pessoas. É uma internet ainda 100 vezes mais rápida que a 5G e ela vai ser capaz de passar hologramas em tempo real e vai poder conectar o seu corpo e a tua mente à internet, à rede. A internet dos corpos, o IoB e o IoT, a internet das coisas. Isso vai ser muito... É uma prisão que vão criar para a humanidade, uma prisão muito mais profunda. Então, tá aí uma coisa muito importante. E cada vez mais a humanidade vai ser arrastada. Por que eles querem conectar tua mente e o teu corpo, o teu DNA, linká-los na rede, na internet? Isso é possível, como eu falei com vocês, veja o vídeo que eu falei sobre o DNA e RNA. Ele é um código, um algoritmo de computador. Então eu posso pegar o teu código do corpo, eu posso mapear ele, copiar e colocar na rede. Criar de você um clone digital, uma cópia sua no ambiente digital. E aí eu vou fazer com que você e o seu eu digital sejam um só. Vai ter essa interação em tempo total. É como se eles quisessem oferecer para a humanidade, então agora, a eternidade, a vida eterna, a imortalidade. Porque se o seu corpo biológico falhar, morrer, você tem a sua cópia, tudo que é você copiado no computador e é só passar para um outro corpo. Isso é a internet dos corpos, é o IoB. Tá bom? E a internet 6G vai possibilitar isso. Então você vai ver uma disputa pelo domínio dessa internet de agora em diante até o ano de 2030. E quem oferecer isso, quem conseguir trazer e vender para as nações o 6G e também, além disso, os corpos, a inteligência artificial, cada vez mais os dados estão enchendo a inteligência artificial com dados sobre mim, sobre você, sobre as pessoas, porque, como o próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou, quem trouxer uma inteligência artificial para o mundo, a melhor de todas, esse vai dominar, vai ser a potência hegemônica. E estamos caminhando para isso, tá bom? Estamos caminhando para o império que não toca o chão. O império que não vai tocar o chão, ele vem sem tocar o chão. É algo que não precisa do físico. Tá bom? Não precisa do físico, do real. Nós vamos mudar para algo que não toca o chão, tá bom? Que não é físico, que não é material, mas digital, virtual. Então, essa transição está acontecendo e acredite, muitos de nós, dos que são ovelhas do Senhor, não vão se adaptar a esse novo ambiente. Nós não fomos criados para esse mundo.
Como sempre dizemos, o nosso reino não é desse mundo. Vocês ouviram um barulho aí do meu filho ao fundo, mas eu queria passar essa informação para vocês. Meditem nesse estudo, estudem mais a fundo. Vai ser muito importante para cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.